Eu pedi para ficar aqui embaixo, eu quero me sentir mais perto de vocês. E acho que é um assunto muito importante, porque quando nós falamos sobre o ministério de cura, nós não estamos falando especificamente do ministério de uma pessoa, mas daquilo que Deus projetou fazer através da igreja, do corpo de Cristo. Então, nós trouxemos livros, eles estão ali atrás, e eu volto a indicar para vocês o livro do Charles Price, Desvendando o Mistério da Fé, porque ele fala exatamente, especificamente sobre cura. Eu acho que é muito importante que todos cresçamos nesse alvo. Eu queria pedir um favor, será que alguém pode colocar um papelão lá no vidro do carro? Eu estou, assim, não conseguindo enxergar vocês. Parece frescura, né? Mas está difícil mesmo, de verdade. Eu tenho sensibilidade. E eu queria começar falando sobre o irmão Randy Clark. Mais para lá, mais para lá, mais para lá, mais. Para lá, para lá. Mais. Graças a Deus. Muito bom. O irmão Randy Clark é um americano que tem vindo ao Brasil já há muitos anos e ele tem ministrado sobre cura. E ele trabalha junto também com o Bill Johnson e alguns outros que também atuam no ministério de cura, assim como outros que não são tão conhecidos para nós, eles têm assim atuado muito fortemente no dom de cura. E o Randy Clark, ele escreveu uma tese em 1976 para um seminário batista falando sobre cura. E nesse tempo ele foi assim muito assim criticado e o pessoal ficou bastante assim irritado com o que ele escreveu sobre o ministério de cura. Mas o que o Randy Clark escreveu foi assim muito importante para o desenvolvimento desse ministério, desse dom, né, na história da igreja. E eu pude ler esse material alguns anos atrás, é um livro assim bem grosso, e eu fui muito edificado. Eu acho que a gente estava no fim da pandemia, né, quando eu li esse material do Randy Clark, e fui muito edificado. Mas eu quase não falei sobre esse assunto quando eu li o material. Então, nós sempre falamos e enfatizamos a importância de pregarmos o Evangelho. E o Evangelho, a gente poderia dividir ele em duas partes. A gente poderia falar sobre a necessidade do arrependimento das obras mortas, da confissão de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a segunda parte, eu diria que tem a ver com o reino vindouro, a manifestação do poder de Deus. João Batista mandou 2 discípulos perguntar a Jesus: tu és aquele que havia de vir ou virá outro? Aí Jesus chamou os discípulos de João Batista assim, vem cá, Vai lá e diz para João: os cegos veem, os paralíticos andam, os mortos ressuscitam e os leprosos são curados, são limpos. Então, quando nós falamos do Evangelho e não falamos do poder, ele está incompleto. A gente precisa falar do Evangelho para arrependimento, para conversão,
precisamos falar do Evangelho, da obra de regeneração em Cristo Jesus, a restauração de todas as coisas, mas precisa ter manifestação de poder, porque foi assim que Jesus pregou o Evangelho, foi assim que o apóstolo Paulo pregou o Evangelho. Então, quando Jesus mandou que os discípulos fossem às cidades e aldeias, ele mandou que eles curassem os enfermos, expulsassem os demônios, ressuscitassem os mortos e dissessem assim, ó, o reino de Deus chegou. Esse era o Evangelho que Jesus mandou que os discípulos pregassem. Então, nós precisamos da restauração do Evangelho. Nós precisamos dessa revelação. E quando eu digo nós precisamos, eu estou dizendo a verdade. Nós precisamos entrar nessa vida, nessa operação que é o poder de Deus por meio do corpo de Cristo. E eu queria que nós abríssemos nossas Bíblias aí, e eu gostaria de ler com vocês vários versículos para ir aquecendo os nossos corações, para irmos meditando nesse assunto, porque eu acho que é de suma importância nós percebermos o que a palavra de Deus nos fala. Mateus capítulo 10, versículo 7. Então, Jesus separa os 72 discípulos e ele envia os 72 discípulos de 2 em 2. E ele fala assim: vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Cure os doentes, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Então, quando nós lemos isso, nós não podemos pensar que isso foi só para aquele tempo. Nós não devemos achar que isso foi só para aquele momento. Não. Isso aqui é para nós também. Por quê? Porque isso faz parte da natureza de quem Deus é. Jeová Rafá. O que é Jeová Rafá? Deus de poder. Jeová Rafá, Deus de poder. Então, Jeová Rafá é o Deus que cura. Amém? Amém. Ele é Deus de poder. Eu não estou achando vocês muito convictos ainda, mas vamos abrir Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Êxodo 15, versículo 26. Deus faz uma promessa ao povo de Israel. Existem promessas que Deus faz ao povo de Israel que tem a ver conosco. Existem promessas que é especificamente para o povo de Israel por causa da terra. E essa daqui é uma promessa que abrange todo o povo de Deus. Então, por que eu vou falar rapidamente? Por quê? Porque por causa da terra? Porque eles receberam uma comissão de Deus de guardar aquele lugar. Nós não. Nós não recebemos essa comissão. Então, a igreja dos judeus messiânicos, diga-se de passagem, que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e não tem nada a ver com a igreja japonesa messiânica, tá bom? Fique claro isso. Essa igreja recebeu comissão de guardar aquela terra, então eles estão guardando com a própria vida. Nós não. Nós somos chamados para orar pela paz em Jerusalém. Nós somos chamados para orar por eles. Então nós recebemos uma outra incumbência, ok? Eu não vou entrar nesse assunto, fica aqui,
né? Um dia, ou todos vocês já sabem tudo isso que eu estou falando. Êxodo 15, 26. Ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo os seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que cura. Eu sou Jeová Rafá. Então, Deus falou ao povo de Israel, depois que eles saíram do Egito: presta atenção, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês seguirem o que eu estou falando, eu não vou lançar, eu não vou deixar que vocês passem por essas pragas. Vivam essas pragas. Qual é a chave? Qual é a chave para isso não acontecer? Qual foi a chave que Deus deu? Que Deus deu para isso não acontecer? Qual foi? Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Quando não ouvimos a voz de Deus, muitas vezes entramos por caminhos que nos adoecem. Entramos por caminhos que nos prejudicam. E pensamos assim: Deus está contra mim. Não, Deus nunca é contra nós. Como diz a última música que nós cantamos aqui, Deus não pensa o mal sobre nós. Foi isso a letra? Mais ou menos isso? O plano de paz e não de mal. Deus, o planejo o mal é por minha conta, né? Então, assim, o plano de Deus é de paz e não de mal. O que Deus tem para você é cura. O que Deus pensa para você é cura. O que Deus pensa para você é um plano de paz e não de mal. É um plano de paz e não de mal. Então, o pensamento de Deus é esse. Deus pensa desse jeito, mas ele entregou uma chave. Ouve, ó Israel. Então, se ouvir a voz, nós somos Israel espiritual, porque nós somos, pela fé, nós somos filhos de Abraão. Então, é a mesma palavra para nós, Shema Israel. Então, nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Lucas, capítulo 7, versículos 18 ao 23. Então, eu citei isso e nós vamos ler agora. Ótimo. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhes disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros. Olha, eu queria chamar a sua atenção para essa frase aqui. Presta atenção, vamos ler novamente. Versículo 21. Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros. Aqui não é simplesmente uma palavra sinônima da outra. Aqui tem
um acontecimento importante. Existem doenças físicas e existem doenças da alma, que a Bíblia chama de enfermidades. Então aqui ele curou pessoas doentes fisicamente e ele curou pessoas enfermas da alma. A gente não pensa muito sobre esse aspecto, mas Jesus, ele gastava às vezes 18 horas do seu dia ministrando sobre pessoas. Ele às vezes não tinha tempo de comer. Eles faziam isso dias após dias, sem tempo de comer. Então, o jejum, Jesus não jejuou só 40 dias. E os discípulos de Jesus acabavam jejuando com ele diariamente, por causa da tarefa de orar por pessoas. Então, era um jejum que acontecia por causa das circunstâncias. Então, às vezes, eles iam comer só no fim da tarde, ou só à noite, e Jesus, às vezes, preferia nem comer. Nem comer. E restaurou a visão de muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Então, Jesus, ele curou a todos que foram até ele. E Jesus deixou claro para João Batista: isso é o reino. Isso é o poder de Deus. Não virá outro. Eu sou o que havia de vir. Diga para João: eu sou. Então é muito importante que nós rememoremos as palavras, os acontecimentos que nortearam a vida de Jesus. Então, em Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19, Jesus faz menção a Isaías 61, quando ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e a restauração. Agora, é a segunda parte. A primeira parte é o que nós normalmente fazemos como igreja. Tiramos da rua, enviamos para a casa de recuperação, recebemos na nossa casa, pregamos o evangelho da salvação. E às vezes nós não nos apossamos e não ousamos a pregar o evangelho do poder. E aí Jesus, ele fala: libertação aos presos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus se identifica com a palavra profética de Isaías, sobre aquilo que o Messias havia de havia de fazer. Eu pergunto para você: o Espírito do Senhor está sobre você ou não? Sim. Só uma pessoa respondeu? Sim. O Espírito do Senhor está sobre você ou não? Sim. Gente, vocês estão fazendo com medo. De verdade. Você tem que acreditar que o Espírito do Senhor está sobre você. Vocês nem disseram amém agora, tá vendo? Você precisa acreditar que o Espírito do Senhor está em você. Você precisa acreditar que a obra do Senhor reside em você. Isso não pode ser ficção.
que muitas vezes, como eu disse aqui na última ministração, nós sufocamos o Espírito. Eu estou dando trabalho para o Dene agora, né? Nós sufocamos o Espírito por não percebermos o quanto o Espírito do Senhor está em nós. Nós precisamos nos atentar para a obra do Senhor em nossas vidas. Irmãos, isso é a verdade de Deus. Você sabe por que o diabo teme o povo de Deus? Por causa da obra de Jesus em nós. É muito importante que nós nos atentemos para isso. Eu queria que você fosse despertado para essa fé, que é a fé de Deus que está em você. Amém. 2 pessoas disseram amém. Glória a Deus. Mateus 10:8. Cure os doentes, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios, deem de graça, pois também de graça vocês receberam. João 14:12. Então nós precisamos lembrar, Deus fez uma promessa: se vocês ouvirem a minha voz. Jesus também fez uma promessa, João 14:12. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado. Isso é uma promessa de quem? Isso é uma promessa de quem? Fala com vontade. Isso é uma promessa de quem? Jesus. Isso é uma promessa de Jesus para quem? Fala para mim. Isso é uma promessa de Jesus para quem? Quem crê em Jesus aqui? Nem todo mundo, mas ok. Quem crê em Jesus aqui? Tá quase lá, mas ok. Mateus 28. Mateus 28, 18, 20. Esse é o texto da grande comissão. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele deu uma missão para os discípulos. Ele deu uma missão para a igreja. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Toda a autoridade foi concedida a quem? Jesus. Toda a autoridade no céu, toda a autoridade na terra foi concedida a Jesus. Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus foi o primeiro entre os mortos. Jesus recebeu um corpo glorificado. Tem um homem morando no céu. Tem um homem assentado à direita de Deus, chamado Jesus. Esse homem tem suas mãos furadas. O seu lado está furado. Mesmo ele com um corpo glorificado, ele está lá como testemunha da obra de Deus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Irmãos, eu vim aqui hoje com um desejo de falar com vocês que Jesus disse para nós ensinarmos a guardar e fazer todas as coisas. Vamos pregar o evangelho? Vamos, mas vamos curar os enfermos também. Nós fomos chamados para isso. Eu recebi toda a autoridade? Não. Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Mas eu e você temos autoridade em Cristo Jesus. Nós juntos temos autoridade em Cristo Jesus. Existe uma obra de Deus em nós. Amém? Amém. Fica atento. Salmo 103. Agora nós vamos ver o que o salmista fala, como que o salmista fala, e Jesus disse exatamente isso para João Batista. Ó minha alma, bendize o Senhor de todo o meu ser, bendiga seu santo nome. Ó minha alma, bendize o Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Então aqui está no plural, mais uma vez, enfermidades. Por quê? Porque está se referindo não só a doenças físicas, mas também está se referindo a doenças da alma. A palavra aqui em hebraico é uma palavra que aponta para atitudes que nós mesmos, muitas vezes, realizamos contra nós, adoecendo nossa própria alma. Então nós precisamos tomar cuidado com determinadas atitudes que nós tomamos. Aqui tem mais de uma psicóloga, Pamela? Pamela, só você. Só você, por enquanto, é só você, né? Então, o grande serviço, desculpa falar desse jeito, mas um grande serviço dos psicólogos é convencer as pessoas que não devem mais agir de determinadas formas. Por aí, não é mais ou menos isso? Um pouquinho do que eu estou falando está certo, não é? Pelo menos um pouquinho. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós tomamos caminhos, decisões que nós não deveríamos ter tomado. E esses caminhos e essas decisões adoecem a nossa alma. E às vezes são decisões e pactos que fazemos de forma errada, até nobre. E Deus não pediu aquilo, mas nós tomamos aquela decisão, porque parece nobre, mas aquilo não foi certo, e nós precisamos aprender a discernir essas coisas. Então, curar é uma promessa que existe desde o Velho Testamento. Quando nós lemos sobre o ministério de cura no Velho Testamento, parece um córregozinho, ministério de cura. A gente vê Elias, vê Eliseu, né? Quem mais? A gente quase nem consegue lembrar, né? A gente tem ali. Eli deu uma palavra sobre a vida de Ana, mas a gente não vê muita coisa. Mas existe uma promessa. Agora, quando chega no Novo Testamento, aí é o Rio Amazonas para cima, né? O negócio é muita coisa, né? É uma imensidão de sinais e milagres. O que é isso? Deus cumprindo sua promessa. Jesus falou sobre essa promessa.
Nós precisamos, como crentes em Jesus Cristo, abraçarmos essa promessa. Jesus falou sobre, em Mateus 13, Jesus falou sobre a parábola do grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas ela produz a maior das hortaliças. Por quê? Do que Jesus está falando? Jesus está falando sobre a fé. Jesus está chamando a atenção sobre a fé. A fé, duas letrinhas, a fé de Deus em nós remove montanhas. A fé de Deus em nós cura enfermos. A fé de Deus em nós quebra maldições. A fé de Deus em nós. Apóstolo Paulo falou: a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então eu vou viver na fé de Deus, eu vou viver na fé de Jesus. Satanás pode muitas vezes nos confundir, porque muitas vezes nós ficamos pautados na nossa fé, nós temos confiança exacerbada em nós mesmos. E isso muitas vezes nos prejudica. Por quê? Porque nós sabemos da nossa humanidade, nós sabemos da nossa fragilidade, e muitas vezes nós não agimos em fé. Por quê? Porque estamos firmados em nós. Apóstolo Paulo fala aos Romanos: o justo viverá da fé. De que fé que ele está falando? Da fé de Deus. É disso que ele está falando. É viver pela fé de Deus. Não é a minha fé, é a fé de Deus operando através de mim. Eu sou chamado para crer em Jesus, mas quem opera é Jesus. Quem cura é Jesus. Quem liberta é Jesus. Estou pegando o pé de vocês, porque eu quero que a gente interaja. Eu quero que você creia na obra que Deus realizou na sua vida. Eu quero que você creia que Deus opera através de você. Deus pode operar muito mais do que tem operado através de você. Por que ele não está operando mais? Porque talvez até aqui você não tivesse tanta certeza ou entendimento sobre isso. Então, Efésios 4:7, na edição século Almeida 21, diz assim: mas a graça me foi concedida, a graça foi concedida a cada um conforme a medida do dom de Cristo. Você recebeu uma medida. Você recebeu. Você não vai receber. Você já recebeu uma medida concedida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Você recebeu. Ele não está dizendo que vai. Ele disse que já recebeu. Romanos 12:3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém. Isso aí eu sei, Abineri. Isso aí eu já conheci.
Rafa, que isso? Ah, Gabriel, não pense, você tem a chance de se arrepender agora. Você pode se arrepender agora de carregar esses pensamentos. Se arrependa. Aproveita agora para você se arrepender. Eu vou explicar para você por quê. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. 12, 11. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Deus deu uma medida de fé para cada um. Quando os discípulos desceram do Monte da Transfiguração e eles viram tudo aquilo e não conseguiram libertar aquele menino da epilepsia, eles falaram assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Eles tinham fé? Tinham! Eles tinham fé, mas Jesus estava ensinando para eles. Jesus não estava menosprezando eles. Gente, aqueles discípulos ressuscitaram mortos, aqueles discípulos curaram pessoas, aqueles discípulos limparam leprosos, aqueles discípulos deu vista a cegos. Foram aqueles discípulos que não conseguiram libertar aquele menino. Por quê? Porque Jesus precisava ensinar para eles uma outra lição. Jesus disse para eles: esse só sai com jejum e oração. O que é que Jesus está falando? Jesus está falando sobre um estilo de vida. Jesus está falando sobre uma vida de comunhão. O que eu preguei aqui na última semana que eu vim aqui, no mês passado. O Espírito quer relacionamento conosco. O Espírito quer comunhão conosco. O Espírito quer que nós experimentemos da sua pessoa. O Espírito Santo, ele é amoroso, mas não brinca com ele. Não brinca com ele. Precisa ter temor. Eu estou vendo pessoas aqui com temor, mas eu estou vendo pessoas aqui sem temor. Eu fico triste. E se eu estou triste, o Espírito Santo está mais triste ainda. Nós precisamos ter temor. Nós precisamos ter temor. Você é um canal de Deus. Ele quer usar você. Ele quer agir através de você. Ele quer operar através de você. Em Atos capítulo 6, Atos capítulo 13 e 1 Timóteo vão falar sobre a imposição de mãos para a transmissão de dons, a imposição de mãos para receber o batismo do Espírito Santo. E nós vamos ver em vários versículos que eles impunham as mãos sobre os enfermos e eles eram curados. Em outros momentos eles nem colocavam as mãos e eles eram curados. E eu creio que a imposição de mãos, ela pode ser uma bênção. A imposição de mãos é para ser uma bênção. Por quê? Porque a imposição de mãos transmite. Existe aí hoje, na sociedade, religiões que falam sobre imposição de mãos. Nós temos uma
uma religião chamada Reiki, que fala muito sobre posição de mão. Sabe por quê? Porque é verdade. Isso é verdade. Eu já vi pessoas endemoniadas caírem endemoniadas depois de tocarem em mim, porque impuseram as mãos sobre mim e era endemoniado. Eu já vi pessoas ficarem endemoniadas e serem libertas com imposição de mãos. Eu já vi. Isso acontece. Isso é sempre. Você já percebeu que algumas pessoas, talvez, você não notou isso, mas as pessoas dizem, nossa, eu toquei em você, senti um negócio. O que é isso? É Jesus em você. Isso é Jesus em você. Jesus está em você. Então nós temos que tomar cuidado. Está entendendo o que eu estou falando? Eu tinha 8 anos de idade. Como eu falei para vocês da última vez que eu estive aqui. Eu era um crente raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Sem vergonha. Estava indo para o inferno. E Deus ainda se manifestava. Minha mãe era presbiteriana do Reteté. Ela estava lá na igreja presbiteriana, onde o pai daquele era pastor, e também frequentava as igrejas onde tinha um movimento de cura. E tudo nessa época dos anos 70. Nós fomos visitar uma amiga dela que o marido era pedreiro, estava doente, não conseguia trabalhar e eles estavam com dificuldade na sua casa. E aquele momento eu achei loucura o que minha mãe fez, mas ela falou assim para mim, agora você vai orar por ele. E eu sabia que eu não era louco, eu não podia desobedecer minha mãe, e eu impus as mãos nas costas daquele homem, e falei assim, Jesus, queima agora essa enfermidade. Queima agora essa enfermidade. E nós fomos embora. E ele riu, ele achou engraçado o jeito que eu orei. Ele era espírita, pai de santo, ele tinha um altar na casa dele com muitas imagens. Anos depois, esse homem se converteu. E esse homem falou assim, naquele dia eu já era um rapaz. Naquele dia que você impôs as mãos sobre mim, eu senti um fogo correndo na minha coluna de alto a baixo e eu nunca mais tive problema de coluna. Tinha 8 anos. Eu não era convertido. Você acha que os discípulos de Jesus eram convertidos quando fizeram milagres? Não eram. Eles estavam aprendendo. Eles estavam no caminho. Por isso eles cometiam tanta bobagem. Por isso eles faziam tantas coisas. Talvez aqui muitos de nós estejamos no processo de conversão. Está entendendo o que eu estou falando? E isso não é impedimento para Deus usar você. Se você crê, tudo é possível que? Tudo! Tudo é possível que crê. Segunda-feira que ele acordou, depois dos 60 anos, a pessoa acorda, o dia que não sente nada é um negócio estranho. O bom é sentir, porque você sabe que está vivo, né? E ela acordou com dor no joelho direito, dor no joelho esquerdo, dor no pé direito e dor no pé esquerdo. Ou seja, não estava nem quase andando. Ela estava se arrastando. Eu falei, não, vamos orar agora. E nós oramos. E eu impus as mãos. E nós oramos. Como é que você está? Uai, melhorou um pouco. Então vamos orar de novo. E nós oramos. E agora? Nossa. Eu estou me sentindo bem, mas eu estou sentindo uma dor ainda aqui no pé esquerdo. E nós oramos. Depois passou o dia, nós oramos de novo. Ela tinha que fazer radiografia, já tinha passado no médico, e nós fomos terça-feira fazer ressonância magnética, fazer cirurgia, e nós orando, e nós estávamos orando, e continuamos a orar.
Falei, como é que está a dor? Não, mudou. Não, o joelho não estou sentindo mais nada. E o direito, e o esquerdo? Não, não estou sentindo mais nada. E o pé direito? Não, também não estou sentindo mais nada. E o pé esquerdo? Não, tem um esporão aqui, olha só, está inchado. E fomos orar. E fomos orar. Fomos orar. Agora presta atenção. Nós estávamos com uma situação. Lembra do famoso carro, né? Eu vendi um carro que eu tinha, né? O último carro que eu vi aqui eu vendi. Estou sem carro. Estou com o carro da minha filha. E aí ela falou assim, mas não poderia ter vendido por mais? Eu falei assim, não, mas isso aqui foi o preço. Aí quando ela falou, poderia ter vendido por mais, eu fiquei... Está entendendo o que eu estou falando? E me deu um negócio, sabe? Falei, olha, eu controlei. Falei, então, foi assim, Jesus, por dentro me dá graça, me ajuda e tal. E eu expliquei, ela falou, bom, mas o Espírito Santo falou comigo o seguinte, quem você quer que ela veja? Você, irritado? Ou você quer que ela me veja através de você? Aí eu fiz assim. Aí eu orei por ela de novo. Ela não está 100%. Ela ainda sente uma dor. Hoje de manhã nós oramos de novo. Eu ungi o pé dela. E quando nós chegamos aqui, ela falou assim, nossa, a dor parece que mudou de lugar. O negócio está estranho. Aí nós rimos. Nós somos o canal de Deus. Nós não podemos permitir que nada tampe esse canal. Nós não podemos permitir que nada impeça o Espírito que está em nós liberar o seu poder sobre a vida da outra pessoa. Sexta-feira, eu estava na reunião de oração que nós temos há 23 anos, que eu oro com um amigo e alguns irmãos há 23 anos. E a gente fazia isso todo dia. Antes da pandemia era todo dia, 5:30 da manhã às 7. Depois nós mudamos o horário, ficamos online, depois a gente voltou presencial 3 vezes na semana e permanecemos assim. E tinha uma irmã que por falta de lítio, o organismo dela não produz mais lítio, ela perdeu o sentido, ela perdeu a linha de raciocínio, ela perdeu a alegria. Por favor, Keila. Vai lá atrás, entra aqui no ruim, mostra a foto que ela está sorrindo. E aí nós estávamos ali na reunião de oração, ela já estava vindo, algumas semanas o marido estava trazendo, porque há meses atrás, irmãs estavam indo para a casa dela, para ele poder vir para a reunião de oração, que ele queria estar na reunião de oração. E ela não queria, ela estava noutra estação. E os médicos deram medicamento. Qual era a situação dela? Ela tomava um remédio, lítio, e parou de tomar porque ela estava se sentindo bem. E todo o problema voltou. E para retomar, é um negócio que não é fácil. Então, se você faz um tratamento, você só deve parar isso com orientação médica. Amém.
Se você tem um acompanhamento, você deve ser acompanhado por um médico. O médico tem que dizer para você se você está fazendo um tratamento. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Amém. Que isso fique claro, já que está gravado, que fique claro o que eu estou falando. E ela estava já meses, 6 meses, tomando o remédio novamente. Sexta-feira, eu impus as mãos sobre a cabeça dela e eu comecei a cantar no meu espírito aquela música do Paul Wilbur, uma música antiga. Espírito do vivo Deus, manifesta sua glória e o seu poder. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória. Eu só fiquei calado cantando essa música. E depois eu falei: Espírito Santo, libera o teu poder sobre ela. Espírito Santo, libera o seu poder sobre ela. Irmãos, ela já não lia há quase 1 ano. Ela tinha parado de ler. Ela não gostava nem de receber pessoas na casa dela. Ela estava... É uma situação bastante delicada. E ontem à noite, o marido dela mandou para mim a foto dela e mandou a descrição. Abnério, depois que nós chegamos em casa, isso daí é uma foto dela fazendo careta. Isso aqui é ela fazendo careta. Cadê a outra foto? Então, essa ela está fazendo careta, está brincando. Ela não estava mais fazendo isso. Ela pegou o óculos dela e ela voltou a ler a Bíblia. Ela voltou a orar. Ela voltou a cuidar da casa dela. Sabe por quê? Porque pessoas se reuniram ao redor dela e começaram a orar. Irmãos, eu quero que você saiba que o poder de Deus pode fluir através de você. O poder de Deus pode fluir através das suas mãos. Uma mocinha, depois que ela teve osteomielite, é isso? A perna dela diminuiu 1 palmo. Foi uma doença grave. E ela teve complicações seríssimas na coluna. E os irmãos começaram a impor as mãos sobre ela e orar por ela. Isso não aconteceu em Jundiaí, isso aconteceu dentro da Igreja Católica, num movimento carismático, junto com o padre Francis McNulty, e a perna dela cresceu 2 dedos. E eles continuaram a orar por ela, e a perna dela cresceu um pouco mais. E no outro dia eles oraram de novo, no outro dia eles oraram de novo, eles passaram 1 semana orando por ela. Os irmãos impondo as mãos. Eles chamam de saturação de oração. E a perna da menina cresceu novamente. E ela voltou a andar normalmente. Às vezes nós ficamos muito focados no fato de que Jesus ordenou que o cego enxergasse, ele passou a enxergar. Que o paralítico andasse, ele passou a andar. Mas eu já vi paralítico levantar, andar e voltar para a cadeira de rodas. Eu já vi isso. Por isso Jesus manda desfazer a cama. Desfaz a tua cama. Não é para voltar para a mesma cama. Não é para voltar para a mesma situação. Nós precisamos aprender a liberar o poder de Deus. Nós precisamos aprender a saturação da oração. Isso é muito importante.
Nós estamos fazendo isso com o nosso amigo que está com câncer. Nós estamos impondo as mãos. Nós estamos fazendo isso constantemente. Nós estamos insistindo diante de Deus. Por quê? Porque Ele mandou que nós insistíssemos. Ele falou: pedi, buscar e batei. Depois, em seguida, ele falou assim, sobre o amigo inoportuno, que tarde da noite bateu na casa e falou assim: olha, eu recebi umas pessoas e eu não tenho pão, mas meu amigo, está tarde, volta amanhã. Não, mas eu preciso agora. Mas amigo, está tarde. Amigo, eu preciso agora. Não, eu preciso agora. E o amigo se levantou e deu pão para ele. Nós precisamos aprender. Quem cura, irmãos, é Jesus. Quem faz o milagre é Jesus. Jesus falou: se eu disser para vocês que eu faço pelo poder do Espírito Santo, vocês vão acreditar? Pois é. Os sinais que eu faço pelo poder do Espírito Santo. Foi isso que Jesus disse. O Espírito Santo está em você? Sim. Está em você? Sim. Esse poder precisa fluir. Esse poder precisa fluir. Nós precisamos, como corpo de Cristo, aprender a orar, a impor as mãos com fé. Com fé. Deus é quem faz os milagres. Deus é quem opera. Katharine Kuhlman, uma mulher do início do século XX, ela falou assim: primeiro, você precisa querer. Segundo, você precisa crer. Isso é importante. Às vezes, quem ora, crer mais do que quem está recebendo, e Deus opera. Às vezes, a pessoa que está recebendo está crendo mais do que quem está orando, e Deus opera. Porque quem cura é Deus. Quem faz milagres é Deus. Quem opera maravilhas é Deus. É Deus. Nós precisamos aprender a orar pela nossa esposa, a orar pelo nosso marido, a orar pelos nossos pais, a orar pelos nossos filhos. Não importa, uma vez, duas vezes, três vezes, quem opera é Deus. Eu vou dar um testemunho. Keila estava grávida pela segunda vez. E aí veio uma tosse. E essa tosse não passava. E essa tosse não passava. E essa tosse não passava. E ela acordava de madrugada com essa tosse. E eu também acordava. E eu orei, os irmãos oraram, e a igreja orou, e todo mundo orou, e nós oramos, e a tosse não passava. Aí eu, uma noite, peguei na garganta da Keila e comecei a orar. E eu fiquei ungido. E eu fui apertando para ver se aquela tosse ia embora. E ela falou assim: Minério, você está me sufocando. Eu estava com raiva daquela tosse. E a minha raiva não fez a tosse parar. Um irmão depois teve uma palavra de sabedoria e falou assim: Abinério, escuta o que eu vou falar para vocês, presta atenção. Essa tosse está fortalecendo o útero da Keila. Nós tínhamos perdido um neném de 8 meses que nasceu de parto normal, perfeito, mas por causa de uma infecção hospitalar ele morreu. Eu já contei para vocês isso, eu acho. E eu fiquei em paz.
Quando Débora nasceu, a tosse acabou. Quando Priscila nasceu, terceira gravidez, o médico que fez o parto da Priscila falou assim: olha, eu não sei o que aconteceu. Vocês podiam ter perdido essa criança, porque o colo do útero da Keila estava cortado, estava aberto. Foi um milagre Keila não ter perdido o primeiro neném e esse segundo. No primeiro neném, irmãos, Deus estava protegendo a Keila e a nossa filha também. Ah, Deus não guardou o primeiro? Não, irmão, não é isso. Foi uma fatalidade. Vocês acham que tudo isso que aconteceu lá no Paraná, que um casalzinho de velhinhos oraram bonitinho, e a casa deles não caiu, o restante lá caiu porque eles não oraram? O restante caiu foi porque os outros não tinham fé? Não, irmãos, não foi isso não. Temos que tomar cuidado para não sermos fatalistas, ao invés de sermos, às vezes, realistas, mas com fé. Eu não estou menosprezando a fé daquele casalzinho velhinho, não. Deus teve misericórdia dele, mas Deus também teve misericórdia das outras famílias, porque ninguém morreu. Está entendendo o que eu estou falando? Isso é muito importante, a gente lembrar disso, a gente saber que às vezes as coisas acontecem porque estamos no lugar errado. Simplesmente. Não porque Deus está te castigando. Não é isso. Deus não pensa... Como é que é com a música? Os pensamentos de paz. É melhor falar o versículo do que eu falar a música. Então, os caminhos do Senhor são mais elevados que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais elevados. Então, bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Desculpa aí, Dai. Pensamentos de paz e não de mal. Amém, irmãos? Amém. Deus quer curar. Amém. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Se isso não fosse verdade, isso não estaria escrito. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. Jesus levou sobre si. Então nós precisamos crer na obra do Espírito Santo. Eu queria que você cresce na obra do Espírito Santo. Irmãos, nada é impossível ao que crê. Nada. Nada é impossível ao que crê. Tem uma igreja que eu visito, que tem uma mulher cega. Todas as vezes que eu vou, eu imponho as mãos sobre ela. Ela pedindo oração ou não, eu imponho as mãos sobre ela. Essa última vez que eu estive lá, ela não estava. Eu fiquei triste porque ela não estava. Porque eu queria ter imposto as mãos sobre ela, porque eu tenho convicção que quem cura é Jesus. É Jesus quem dá vista aos cegos. É Jesus quem cura. É o poder do Espírito Santo. Amém?